Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua nova quando João da Silva decidiu que não ia mais aguentar aquela situação. Fazia já 3 semanas que o gado estava se comportando de um jeito muito esquisito e os bezerros novos não paravam de morrer sem explicação nenhuma. O veterinário já tinha vindo 2 vezes, examinou os bichos de cima a baixo, fez todos os exames possíveis, mas não conseguiu encontrar nada de errado. Os animais simplesmente amanheciam mortos no curral, sem ferimento, sem doença, sem nada que pudesse explicar o que estava acontecendo. João era um homem simples, criado na fazenda desde menino, filho e neto de fazendeiros que conheciam aquela terra melhor que as próprias mãos. Nunca tinha sido de acreditar em coisa de assombração. Sempre dizia que fantasma não pagava conta e que trabalho duro era o que resolvia os problemas da vida. Mas agora, vendo os prejuízos se acumularem e não conseguindo encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo, começou a ficar desesperado. A fazenda ficava numa região bem isolada, a uns 40 quilômetros da cidade mais próxima. Era um lugar bonito, com pastos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava, cercado por morros cobertos de mata nativa, que nunca tinha sido derrubada completamente. A casa-sede era antiga, construída pelo avô de João ainda no início do século passado, feita de tijolos maciços e telhas de barro que resistiam a qualquer tempestade. O curral ficava a uns 200 metros da casa, numa área plana perto do açude, um lugar que sempre foi considerado ideal para o gado porque tinha água fresca e sombra das árvores grandes que o bisavô tinha plantado quando era moço. Mas agora, aquele lugar parecia ter virado um cemitério. Todo dia de manhã, quando João ia fazer a primeira ronda para ver os animais, encontrava pelo menos 2 ou 3 bezerros mortos, sempre no mesmo canto do curral, sempre na mesma posição estranha, como se tivessem sido colocados ali de propósito por mãos invisíveis. Os outros animais ficavam agitados, mugindo baixinho e se juntando no lado oposto, o mais longe possível daquele canto amaldiçoado, recusando até mesmo a se aproximar da água quando ela ficava perto dali. A primeira morte aconteceu numa segunda-feira chuvosa de março. João achou que podia ser alguma doença, mesmo sendo estranho o bezerro ter morrido tão de repente, sem mostrar nenhum sinal de sofrimento nos dias anteriores. Era um animal forte, bem alimentado, filho de uma das melhores vacas do rebanho. Enterrou o bicho atrás do curral, numa cova funda, e não pensou muito no assunto, imaginando que talvez tivesse sido apenas azar ou algum problema que o veterinário ia descobrir na próxima visita. Mas quando na terça-feira encontrou mais 2 mortos, exatamente no mesmo lugar, numa posição que parecia ter sido arrumada com cuidado, começou a se preocupar de verdade. Os bezerros estavam deitados lado a lado, as patas traseiras esticadas de um jeito que não era natural, as cabeças viradas todas para o mesmo ponto, como se tivessem morrido olhando para alguma coisa específica que só eles conseguiam ver. Chamou o veterinário naquele mesmo dia, um homem experiente que atendia fazendas da região há mais de 20 anos e já tinha visto todo tipo de doença e problema com gado. Doutor Roberto examinou os animais mortos com cuidado, fez testes no sangue, verificou se havia sinais de envenenamento ou picada de cobra, mas não encontrou absolutamente nada. Os bezerros estavam saudáveis, bem alimentados, sem nenhum sinal de doença ou trauma que pudesse explicar a morte súbita. É muito estranho, João, disse o veterinário, coçando a cabeça com uma expressão preocupada. Esses animais morreram como se alguém tivesse simplesmente desligado eles, sabe? O coração parou, a respiração parou, mas não tem nenhuma causa aparente.
Nunca vi nada parecido em todos esses anos de profissão. Na quarta-feira foram mais 3, todos jovens, todos saudáveis, todos encontrados na mesma posição estranha, naquele canto específico do curral. João começou a reparar em outros detalhes que antes não tinha notado. A grama naquele local estava sempre úmida, mesmo quando não chovia há dias, e tinha um cheiro diferente, meio adocicado, que lembrava flores murchas misturadas com terra úmida de cemitério. Na quinta-feira, outros 2 morreram, mas desta vez João reparou que as outras vacas do rebanho não se aproximaram dos corpos durante toda a manhã. Normalmente, quando um animal morria, os outros ficavam curiosos, se aproximavam para farejar e entender o que tinha acontecido. Mas agora, eles mantinham distância, como se houvesse alguma coisa invisível protegendo os mortos, alguma barreira que eles podiam sentir, mas que João não conseguia perceber. Na sexta-feira, foram mais 4 bezerros, e desta vez, João decidiu ficar acordado a noite inteira, escondido na varanda da casa, com um binóculo potente para vigiar o curral. Não conseguiu ver nada de específico acontecendo, mas notou que por volta das 3 da manhã, o gado todo ficou agitado ao mesmo tempo, como se alguma coisa tivesse entrado no curral sem fazer barulho. Foi aí que decidiu instalar as câmeras de segurança. Comprou um sistema moderno na cidade, dessas câmeras que funcionam mesmo no escuro e gravam tudo em alta definição. Instalou 4 câmeras em pontos estratégicos ao redor do curral, todas apontadas para aquele canto misterioso onde os animais sempre apareciam mortos. No sábado de manhã, ansioso para ver as gravações, João ligou o computador e foi direto assistir o que as câmeras tinham filmado durante a noite. O que ele viu nas imagens o deixou completamente gelado e confuso. Durante toda a madrugada, o gado ficou visivelmente agitado, se movimentando de um lado para o outro, mugindo baixinho, claramente assustado com alguma coisa que as câmeras não conseguiam mostrar. Por volta das 2:30 da manhã, 3 bezerros começaram a se separar do rebanho e caminharam lentamente em direção àquele canto específico do curral. Não estavam sendo empurrados por outros animais, não estavam correndo atrás de comida ou água, simplesmente caminhavam na direção daquele lugar com uma determinação estranha, como se tivessem ouvido um chamado que só eles podiam escutar. O mais perturbador é que eles caminhavam em fila indiana, um atrás do outro, numa ordem que parecia ter sido planejada. O menor na frente, o médio no meio, o maior atrás. Todos mantendo a mesma distância entre si, todos caminhando no mesmo ritmo lento e hipnótico. Quando chegaram no canto fatal, os 3 bezerros se posicionaram exatamente como João sempre os encontrava de manhã. Lado a lado, patas traseiras esticadas, cabeças viradas para o mesmo ponto invisível. E então, sem nenhuma luta, sem nenhum sinal de sofrimento, simplesmente pararam de respirar. A gravação mostrava claramente que eles ficaram vivos por mais alguns minutos depois de se deitarem, respirando normalmente, piscando os olhos, movendo as orelhas quando algum inseto se aproximava. Mas depois de exatamente 12 minutos, João cronometrou várias vezes para ter certeza, todos os 3 pararam de respirar ao mesmo tempo, como se alguém tivesse dado um comando silencioso. O mais arrepiante de tudo é que no momento exato em que os bezerros morreram, o resto do gado parou completamente de se mexer. As vacas que estavam pastando levantaram a cabeça ao mesmo tempo. As que estavam deitadas se levantaram, e todas ficaram imóveis por quase 1 hora, olhando na direção do canto onde os companheiros tinham acabado de morrer. João assistiu à gravação dezenas de vezes, passando em câmera lenta, aumentando o zoom, tentando encontrar algum detalhe que explicasse o comportamento bizarro dos animais. Mas não havia nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal estranho, nenhum objeto que pudesse ter causado aquilo. Os bezerros simplesmente decidiram morrer, e o resto do rebanho sabia exatamente quando isso tinha acontecido. Desesperado por respostas,
João começou a perguntar para outros fazendeiros da região se algum deles já tinha visto alguma coisa parecida. A maioria disse que nunca tinha presenciado nada igual, mas alguns dos mais velhos ficaram com uma expressão estranha quando ele descrevia os sintomas, como se soubessem alguma coisa que não queriam falar. Foi seu Zé da Estrada, um fazendeiro aposentado que morava a uns 15 quilômetros dali, quem primeiro sugeriu que podia ser coisa ruim. Seu Zé tinha mais de 70 anos, conhecia aquela região desde criança e sempre tinha histórias estranhas para contar sobre acontecimentos que não tinham explicação lógica. Meu pai sempre dizia que essa terra aqui tem seus segredos, contou seu Zé, sentado na varanda de sua casa, bebendo um café forte e olhando para o horizonte com uma expressão pensativa. Tem lugares que é melhor não mexer, lugares que foram importantes para a gente que veio antes da gente. Mas o pessoal de hoje não acredita mais nessas coisas, acha que tudo tem explicação científica. João não era de acreditar em superstições, mas estava tão desesperado que resolveu escutar o que o velho tinha para dizer. Seu Zé contou então que na década de 1950, quando era menino, tinha ouvido histórias sobre mortes estranhas de animais em várias fazendas da região, sempre seguindo o mesmo padrão. Bezerros jovens que simplesmente paravam de viver sem motivo aparente, sempre no mesmo local, sempre na mesma posição. Meu avô dizia que isso acontecia quando alguém construía alguma coisa em cima de lugar sagrado, explicou seu Zé. Os antigos sabiam onde podia mexer e onde não podia. Mas quando o pessoal de fora chegou, não respeitou nada. Construiu onde quis, sem se importar com o que estava ali antes. João começou a ficar intrigado com essa informação. Seu curral tinha sido construído pelo avô dele na década de 1940 e até onde sabia, antes disso, aquela área era só pasto natural, sem nenhuma construção. Mas talvez houvesse alguma coisa que a família não sabia, algum detalhe da história que tinha sido esquecido com o tempo. Decidiu fazer uma pesquisa mais profunda sobre a história daquelas terras. Foi até o cartório da cidade, procurou documentos antigos, escrituras de décadas passadas, qualquer coisa que pudesse dar pistas sobre o que havia naquele local antes da fazenda ser estabelecida. Foi aí que descobriu algo perturbador. De acordo com um documento de 1935, aquela área tinha sido classificada como terreno de interesse arqueológico por uma equipe de pesquisadores que estava mapeando sítios históricos da região. O documento mencionava a presença de artefatos indígenas e possíveis locais de sepultamento, mas não dava muitos detalhes específicos. Mais importante ainda, havia uma anotação manuscrita na margem do documento, feita por alguém da prefeitura na época. Família Silva solicitou autorização para a limpeza do terreno para fins agropecuários, autorizado mediante remoção de materiais arqueológicos. João sentiu um frio na espinha quando leu aquilo. Seu avô tinha removido alguma coisa daquele terreno antes de construir o curral. Alguma coisa que os pesquisadores consideravam importante o suficiente para ser documentada oficialmente. E agora, mais de 80 anos depois, alguma coisa estava cobrando o preço por aquela remoção. Mas ainda faltava descobrir exatamente o que tinha sido removido e para onde tinha ido. João passou os dias seguintes procurando por mais documentos, conversando com pessoas idosas da região que pudessem ter lembranças ou histórias sobre aquela época. Foi Dona Benedita, uma senhora de 92 anos que morava na cidade desde criança, quem finalmente deu as informações que ele precisava. Dona Benedita ainda tinha a mente clara como cristal e lembrava perfeitamente de muitos acontecimentos da década de 1930 e 1940. Lembro sim do seu avô, disse ela, sentada na cadeira de balanço de sua sala pequena, cercada de fotografias antigas e objetos que pareciam ter história para contar.
Era um homem trabalhador, muito respeitado na região. Mas quando ele comprou aquelas terras lá para o lado do rio, teve um problemão com os índios que ainda viviam por ali. Dona Benedita contou que, na época, havia ainda alguns grupos indígenas vivendo na região, remanescentes de tribos que tinham resistido à colonização e se mantido isolados nas áreas mais remotas. Eles consideravam aquela área específica como sagrada, um lugar onde seus ancestrais tinham sido enterrados há muitas gerações. Quando seu avô quis limpar o terreno para fazer pasto, continuou a velha senhora, os índios vieram falar com ele, pediram para não mexer naquele pedaço específico. Disseram que ali tinha cemitério antigo, lugar sagrado que não podia ser perturbado. Mas seu avô não acreditou muito naquelas histórias. Achou que era superstição. O conflito se arrastou por alguns meses, com os índios tentando convencer o avô de João a deixar pelo menos uma parte do terreno intocada. Mas a pressão econômica era grande, a terra era cara, e cada metro quadrado que não fosse aproveitado representava prejuízo. No final, disse Dona Benedita com uma expressão triste, seu avô contratou uns homens da cidade para fazer a limpeza do terreno. Eles desenterraram muita coisa, ossos, potes de barro, ferramentas de pedra, um monte de coisas que os índios consideravam sagradas. Tudo foi jogado num caminhão e levado embora. Ninguém sabe bem para onde. A velha senhora contou ainda que os índios ficaram muito revoltados com a profanação do cemitério e que o líder deles, um pajé muito respeitado na região, fez uma espécie de maldição sobre aquela terra, dizendo que os espíritos dos mortos não iam descansar em paz enquanto não fossem devidamente honrados. Claro que na época ninguém deu muito valor para essas coisas, explicou Dona Benedita. Era outros tempos. O pessoal achava que os índios estavam só tentando atrapalhar o progresso. Mas eu sempre achei que eles sabiam de coisas que a gente não entendia. João saiu da casa de Dona Benedita com a cabeça fervilhando de informações e uma sensação crescente de que finalmente estava começando a entender o que estava acontecendo em sua fazenda. Aquele canto específico do curral tinha sido construído exatamente em cima do antigo cemitério indígena e alguma coisa relacionada aos espíritos perturbados estava causando as mortes misteriosas dos animais. Mas ainda precisava entender por que isso estava acontecendo agora, depois de tantas décadas. Por que os espíritos tinham esperado 80 anos para começar a se manifestar? Devia ter algum gatilho, alguma coisa que tinha mudado recentemente e despertado as forças que estavam dormindo há tanto tempo. Foi então que se lembrou de algo importante. 3 meses atrás, ele tinha feito uma reforma no curral, trocando algumas tábuas velhas da cerca e cavando buracos novos para colocar postes mais resistentes. Durante as escavações, os trabalhadores tinham encontrado alguns objetos estranhos enterrados. Pedaços de cerâmica, pedras com formas diferentes, alguns ossos que pareciam muito antigos. Na época, João não tinha dado importância para aqueles achados. Mandou os trabalhadores jogarem tudo fora, junto com o entulho da reforma. Mas agora, com as informações que tinha descoberto, percebia que provavelmente tinha perturbado ainda mais o local sagrado, mexendo em coisas que deviam ter ficado enterradas para sempre. A situação ficou ainda mais clara na noite seguinte, quando João decidiu que ia ficar acordado de novo para observar o curral. Desta vez, em vez de ficar na casa, resolveu se esconder atrás de uma árvore grande, mais perto do local onde os animais morriam, para ver se conseguia perceber alguma coisa que as câmeras não captavam. Era uma noite particularmente escura, sem lua e com nuvens pesadas cobrindo as estrelas. O ar estava abafado, com aquele cheiro de chuva que vem antes das tempestades grandes, e havia uma sensação estranha de expectativa no ambiente, como se alguma coisa importante fosse acontecer. Por volta da meia-noite, João começou a perceber mudanças sutis no comportamento do gado. Os animais ficaram inquietos, se movimentando devagar pelo curral,
mas sempre evitando se aproximar daquele canto específico. Era como se houvesse uma barreira invisível que eles podiam sentir, mas que João não conseguia perceber. Então, gradualmente, o ar em volta do curral começou a ficar diferente. Não era exatamente mais frio, mas havia uma densidade estranha, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais espesso. João podia sentir essa mudança na pele, uma sensação de formigamento que começou nas mãos e foi se espalhando pelo corpo todo. Foi então que ele viu a sombra pela primeira vez. Começou como uma mancha escura no canto do curral, uma área de escuridão que parecia mais densa que o resto da noite. A princípio, João pensou que fosse só um truque da vista, uma ilusão causada pelo cansaço e pela tensão dos últimos dias. Mas a sombra começou a se mover, lentamente, como fumaça densa que se espalha contra o vento. A forma não era definida. Às vezes, parecia uma pessoa muito alta, curvada sobre alguma coisa. Às vezes, um animal grande de espécie desconhecida. Às vezes, apenas uma nuvem negra que se contorcia e mudava de formato constantemente. Mas era sólida o suficiente para bloquear a luz das poucas estrelas que conseguiam furar as nuvens, criando uma área de escuridão absoluta no meio do curral. O mais perturbador é que a sombra tinha um cheiro. Era o mesmo odor doce e enjoativo que João tinha percebido naquele canto nos últimos dias, mas agora muito mais forte, quase insuportável. Cheiro de flores murchas misturadas com terra úmida, com algo mais que ele não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago se revirar. Os bezerros começaram a reagir à presença da sombra, exatamente como João tinha visto nas gravações. 3 deles se separaram do rebanho e começaram a caminhar lentamente na direção da escuridão, em fila indiana, com aquela determinação estranha que não parecia natural. Mas desta vez, vendo de perto, João conseguiu perceber algo que as câmeras não tinham captado. Os animais não estavam apenas caminhando em direção à sombra. Eles estavam sendo guiados por alguma coisa, como se houvesse fios invisíveis puxando eles na direção certa, ou como se estivessem ouvindo uma música que só eles podiam escutar. Quando os bezerros se aproximaram da sombra, ela pareceu envolvê-los como um abraço gelado. João podia ver os contornos dos animais se tornando cada vez menos definidos, como se tivessem sendo absorvidos pela escuridão. Então, depois de alguns minutos que pareceram horas, os 3 se deitaram na posição que João já conhecia bem e simplesmente pararam de se mover. Mas o pior ainda estava por vir. Quando os animais morreram, a sombra começou a crescer, se espalhando pelo curral como uma mancha de óleo na água. E João percebeu, com um terror que gelou seu sangue, que ela estava se movendo na direção dele. A princípio tentou se convencer de que era coincidência, que a sombra estava apenas se espalhando aleatoriamente. Mas havia uma inteligência por trás do movimento, uma consciência que parecia ter detectado sua presença e decidido investigar. Quando a escuridão chegou a uns 10 metros da árvore onde ele estava escondido, João finalmente conseguiu ver alguma coisa dentro dela. Não era exatamente uma forma, mas havia uma presença, algo muito antigo e muito zangado que o observava com uma intensidade que ele podia sentir fisicamente. Foi então que o pânico tomou conta dele completamente. João saiu correndo em direção à casa, tropeçando nas pedras e buracos do caminho, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Quando chegou na varanda e se virou para olhar o curral, a sombra tinha parado na cerca, como se houvesse alguma coisa impedindo ela de se aproximar mais da casa. Durante o resto da noite, João ficou na sala com todas as luzes acesas, as portas e janelas trancadas, rezando todas as orações que conseguia lembrar e tentando entender o que tinha visto. Quando o sol nasceu, a sombra tinha desaparecido. Mas os 3 bezerros continuavam mortos no curral, arrumados na mesma posição de sempre.
Foi aí que João decidiu procurar seu Mané, o vizinho que sempre tinha histórias estranhas para contar. Se alguém podia ajudar ele a entender o que estava acontecendo, era aquele velho que conhecia todos os segredos da região. Seu Mané morava numa casa pequena a uns 5 quilômetros da fazenda, no meio de um pasto onde criava algumas cabras e galinhas. Era um homem de mais de 80 anos, filho de uma família que tinha chegado na região ainda no século XIX e que sempre manteve contato respeitoso com os poucos índios que ainda viviam nas redondezas. Quando João contou tudo o que tinha descoberto e visto, seu Mané escutou com atenção, balançando a cabeça como se já tivesse esperando por aquela conversa há muito tempo. Eu já sabia que isso ia acontecer um dia, disse o velho, olhando para o horizonte com uma expressão que misturava preocupação e resignação. Sempre soube que mexer com lugar sagrado ia dar problema, mais cedo ou mais tarde. Só não imaginava que ia demorar tanto tempo para a coisa começar a aparecer. Seu Mané explicou então que a sombra que João tinha visto era o que os índios antigos chamavam de Anhangá, o guardião dos mortos. Uma entidade espiritual que protegia os cemitérios sagrados e punia quem desrespeitava os locais onde os ancestrais estavam enterrados. Anhangá não é exatamente um espírito mau, explicou o velho. É mais como um soldado cumprindo ordens, protegendo o que deve ser protegido. Mas quando alguém profana um cemitério sagrado, ela fica furiosa e não para até conseguir algum tipo de reparação. Segundo as lendas que seu Mané tinha aprendido com os índios na juventude, Anhangá normalmente ficava adormecida enquanto os mortos estavam em paz. Mas quando um local sagrado era perturbado, ela despertava e começava a coletar energia vital para tentar trazer de volta os espíritos que tinham sido desrespeitados. Os bezerros que estão morrendo na sua fazenda, disse seu Mané com uma expressão grave, não estão sendo mortos por maldade, estão sendo usados como combustível numa tentativa de ressuscitar os índios antigos que foram enterrados ali e depois tiveram seus restos mortais profanados. A explicação fazia um sentido aterrador. Os animais não estavam sendo assassinados, mas sim sugados, sua energia vital sendo drenada para alimentar uma tentativa desesperada de trazer de volta à vida os mortos que não conseguiam descansar em paz. E se ela não conseguir o que quer com os animais? Perguntou João, já imaginando que a resposta não ia ser boa. Aí ela vai começar a procurar outras fontes de energia, respondeu seu Mané, olhando diretamente nos olhos dele. Primeiro os animais domésticos, depois os animais selvagens e, por último... O velho não precisou terminar a frase. João entendeu perfeitamente o que ele estava dizendo. O que eu posso fazer? Perguntou, já sabendo que abandonar a fazenda não era uma opção. Aquela terra tinha sido o trabalho da vida inteira, de 3 gerações da sua família. Não podia simplesmente jogar tudo fora, mesmo com medo de uma assombração. Seu Mané ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para o céu, como se estivesse consultando alguma força invisível. Depois disse que havia 2 possibilidades. Ou João encontrava um jeito de dar paz para os espíritos perturbados, ou ia ter que conviver com Anhangá pelo resto da vida, vendo ela drenar a energia de tudo que vivesse naquelas terras. Tem um pajé que mora numa aldeia do outro lado da serra, disse seu Mané finalmente. Um homem muito velho que ainda conhece os rituais antigos e talvez possa ajudar a resolver essa situação. Mas chegar até ele não vai ser fácil e não tem garantia nenhuma de que ele vai querer ajudar um homem branco que está sofrendo as consequências dos erros dos antepassados. João não hesitou nem um segundo. Qualquer coisa era melhor do que continuar vendo seus animais morrerem sem poder fazer nada. E muito melhor do que correr o risco de Anhangá começar a procurar por fontes de energia mais próximas de casa. No dia seguinte, João pegou sua caminhonete e saiu em direção à aldeia, seguindo as instruções complicadas que seu Mané tinha dado.
Era uma viagem de quase 300 quilômetros, a maior parte por estradas de terra que serpenteavam através de morros cobertos de mata fechada, passando por lugares que pareciam ter sido esquecidos pelo mundo moderno. A aldeia era menor do que João tinha imaginado. Apenas uma dúzia de casas simples, construídas em volta de um terreiro central, onde as crianças brincavam e os adultos conversavam em sua língua nativa. João se sentiu como um intruso ali, um invasor que não tinha direito de pedir ajuda para gente que já tinha sofrido tanto nas mãos de pessoas como ele e sua família. Mas o pajé, um homem de pelo menos 90 anos com olhos que pareciam ver através das coisas e, além delas, o recebeu com uma cortesia surpreendente. Escutou a história toda sem interromper uma única vez, fazendo apenas perguntas específicas sobre detalhes que João não tinha pensado serem importantes. "A sombra que você viu", disse o pajé finalmente, falando um português cuidadoso, mas com sotaque carregado. "É realmente Anhangá, guardiã dos nossos mortos. Ela não é má, apenas está tentando cumprir seu dever sagrado de proteger os espíritos que foram desrespeitados. Mas seu método está errado, porque os tempos mudaram e ela não entende que sugar a vida de animais inocentes não vai resolver o problema de verdade." O pajé explicou que a única maneira de parar Anhangá era realizar um ritual de purificação no local do antigo cemitério, pedindo perdão pelos erros do passado e oferecendo uma alternativa que permitisse aos espíritos antigos encontrarem a paz que procuravam há tanto tempo. "Mas eu vou precisar da sua ajuda", disse o velho índio, olhando fixamente nos olhos de João. "E você vai ter que estar preparado para enfrentar coisas que vão testar sua coragem até o limite do possível. Anhangá não vai gostar de ser confrontada e ela vai fazer de tudo para assustar você e me fazer desistir do ritual." João engoliu em seco, mas não hesitou em aceitar. Qualquer coisa era melhor do que continuar naquela situação desesperadora. O pajé disse que precisava de 3 dias para se preparar, fazendo jejum e purificação antes de enfrentar uma entidade tão poderosa quanto Anhangá. Durante esse tempo, recomendou que João não se aproximasse do curral durante a noite, para evitar provocar a guardiã antes da hora certa. Foram 3 dias de ansiedade terrível. João ficou na cidade, hospedado numa pensão simples, tentando não pensar no que estava acontecendo na fazenda. Ligou para a esposa, que estava visitando a irmã na capital, e contou que estava resolvendo uns problemas com o gado, sem entrar em detalhes sobre o que realmente estava enfrentando. No 3º dia, o pajé chegou à fazenda numa caminhonete velha, dirigida por um dos jovens da aldeia. Trazia consigo uma sacola de couro cheia de ervas, pedras coloridas, penas de pássaros, ossos pequenos e outros objetos que João não conseguia identificar, mas que claramente tinham significado ritual importante. "O ritual tem que ser feito na lua nova", explicou o pajé, olhando para o céu onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. "É quando a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos fica mais fraca, e quando Anhangá tem menos poder para resistir às nossas súplicas." Quando a noite chegou completamente, os 2 homens se dirigiram para o curral. O gado estava mais agitado que João tinha visto em semanas, como se sentisse que alguma coisa muito importante ia acontecer naquele lugar. Os animais se agruparam no lado oposto ao canto onde sempre aconteciam as mortes, mugindo baixinho e se mexendo nervosamente. O pajé começou desenhando símbolos complexos no chão, com uma mistura de argila vermelha e ervas moídas, formando um círculo grande em volta do canto onde os bezerros sempre morriam. Os desenhos pareciam antigos, cheios de significado, que João não compreendia, mas que de alguma forma pareciam familiares, como se fossem parte de uma linguagem universal que ele conhecia instintivamente. "Quando Anhangá aparecer", explicou o pajé enquanto terminava os desenhos, "você não pode correr, não pode mostrar medo,
Não pode fazer nada que ela possa interpretar como desrespeito. Ela vai tentar te assustar, vai mostrar formas terríficas, vai fazer barulhos que vão gelar seu sangue. Mas você tem que ficar firme e repetir as palavras que eu vou te ensinar. O pajé, então, ensinou a João uma oração em língua indígena, explicando o significado de cada palavra e fazendo ele repetir várias vezes, até ter certeza de que a pronúncia estava correta. Era uma súplica de perdão, um pedido de paz, uma oferta de reparação pelos erros do passado. O ritual começou com cânticos numa língua que João nunca tinha ouvido, mas que de alguma forma tocava alguma coisa muito profunda dentro dele, como se fosse uma música que ele conhecesse desde antes de nascer, mas tivesse esquecido durante toda a vida. O pajé queimou ervas que exalavam uma fumaça doce e pesada, que fazia a cabeça ficar meio tonta e os sentidos ficarem mais aguçados. Por volta da meia-noite, Anhangá começou a se manifestar. Primeiro, foi apenas uma sensação, como se o ar tivesse ficado mais pesado e mais frio ao mesmo tempo. Depois veio o cheiro, aquele odor doce e enjoativo de flores murchas e terra de cemitério que João já conhecia bem. E, finalmente, a sombra apareceu, mais densa e ameaçadora do que João tinha visto antes. Desta vez, Anhangá não se limitou a uma forma indefinida. A entidade assumiu várias formas diferentes, numa sucessão aterrorizante que parecia planejada para quebrar a coragem de qualquer pessoa. Primeiro apareceu como uma mulher muito alta, vestida com roupas feitas de escuridão, com cabelos longos que se moviam como se estivessem debaixo d'água. Depois se transformou num animal gigantesco, algo entre uma onça e um lobo, com olhos que brilhavam como brasas no meio da escuridão. Por fim, assumiu a forma mais assustadora de todas, um guerreiro indígena antigo, com o corpo coberto de cicatrizes e pinturas de guerra, segurando armas que pareciam ser feitas de sombra sólida. Era uma representação dos mortos antigos que estavam enterrados naquele local. Uma manifestação da raiva e da dor que eles sentiam por terem sido profanados e esquecidos. O pajé continuou cantando, mas agora sua voz tinha ficado mais forte e mais determinada, competindo com os sons aterrorizantes que Anhangá fazia. Gemidos que pareciam vir de várias pessoas ao mesmo tempo, rugidos que faziam a terra tremer, sussurros em línguas mortas que gelavam o sangue de quem escutava. João podia sentir o poder das palavras antigas, uma energia que parecia vir da própria terra sob seus pés, dos ossos dos ancestrais enterrados ali há séculos, da memória coletiva de um povo que tinha sido desrespeitado, mas nunca tinha sido completamente destruído. Anhangá se aproximou devagar do círculo desenhado no chão, testando os limites da proteção ritual. Quando as formas sombrias tocaram nas linhas dos símbolos, faíscas invisíveis pareceram saltar no ar, e a entidade recuou como se tivesse sido queimada por fogo sagrado. Foi então que o pajé fez um sinal para João falar as palavras que tinha ensinado. Com a voz tremendo de medo, mas determinado a acabar com aquela situação de uma vez por todas, João começou a repetir a oração em língua indígena, pedindo perdão pelos erros cometidos por sua família, oferecendo reparação pelos danos causados aos mortos antigos. A reação de Anhangá foi imediata e violenta. A entidade cresceu até ficar do tamanho de uma árvore grande, suas várias formas se misturando numa massa de escuridão que se contorcia e mudava constantemente. O som que ela fez não era bem um grito, mas alguma coisa muito pior. Um lamento que parecia vir de todas as almas perdidas do mundo, um eco de todo o sofrimento que tinha sido causado pela profanação daquele lugar sagrado. Mas João não correu. Mesmo com o terror tomando conta de cada célula do seu corpo, mesmo sentindo que ia desmaiar de medo, continuou repetindo as palavras sagradas, oferecendo sua própria vida como garantia,
de que os mortos antigos finalmente iam receber o respeito que mereciam. E lentamente, muito lentamente, Anhangá começou a diminuir de tamanho. As formas aterrorizantes foram se desfazendo, a escuridão foi ficando menos densa, os sons horríveis foram perdendo intensidade. Era como se a entidade tivesse finalmente entendido que João não era um inimigo, mas alguém que genuinamente queria reparar os erros do passado. O pajé então tirou da sacola uma urna pequena de barro, decorada com símbolos que pareciam dançar na luz das estrelas. Dentro dela havia terra sagrada da aldeia, misturada com cinzas de ervas bentas e pequenos fragmentos de ossos de ancestrais que tinham morrido em paz, longe da violência da colonização. Esta terra vai dar descanso aos espíritos perturbados, disse o pajé para Anhangá, falando na língua antiga com uma autoridade que vinha de séculos de tradição. Os mortos que foram desrespeitados podem finalmente seguir seu caminho para o lugar dos ancestrais, onde não há mais dor, não há mais raiva, apenas a paz eterna que todos merecem. A sombra de Anhangá parou completamente de se mover. Por um momento que durou uma eternidade, a entidade assumiu uma forma quase humana, como se fosse uma pessoa muito antiga, vestida com roupas feitas de escuridão e memórias. E então, devagar como o nascer do sol, começou a se dissolver, como fumaça levada por um vento suave. Mas antes de desaparecer completamente, algo extraordinário e emocionante aconteceu. O ar em volta do curral se encheu de uma luz dourada e suave, que não vinha da lua nem das estrelas, mas de algum lugar muito mais profundo e sagrado. E nessa luz divina, João e o pajé puderam ver as silhuetas translúcidas de várias pessoas. Homens, mulheres e crianças de uma época muito distante, vestidos com roupas tradicionais indígenas, caminhando lentamente em direção a algum lugar que só eles podiam ver. Eram os espíritos dos mortos antigos, finalmente libertos da prisão de raiva e dor que os mantinha presos àquele local há tantas décadas. Eles caminhavam com dignidade e serenidade, alguns olhando uma última vez para a terra onde tinham sido enterrados, outros já focados no destino final que os aguardava. Quando a luz desapareceu, levando consigo os últimos vestígios dos espíritos libertados, Anhangá também tinha desaparecido completamente. O curral voltou ao normal, o gado se acalmou e uma sensação profunda de paz desceu sobre toda a fazenda, como se uma ferida muito antiga finalmente tivesse sido curada. O pajé enterrou a urna de barro exatamente no local onde os bezerros tinham morrido, marcando o lugar com pedras dispostas em círculo, cada uma representando um dos pontos cardeais e as forças espirituais que protegem os lugares sagrados. Agora este é um local verdadeiramente sagrado, disse ele, limpando as mãos na terra úmida. Os espíritos antigos podem descansar em paz, e a terra vai ser protegida por eles em vez de ser assombrada. Mas você tem que prometer que vai cuidar deste lugar com respeito e que vai ensinar essa história para os seus filhos e netos, para que nunca mais aconteça algo parecido. João prometeu solenemente que ia honrar a memória dos mortos antigos e proteger aquele local sagrado pelo resto da vida. Desde aquela noite, não morreu mais nenhum animal no curral. O gado voltou a se comportar normalmente, as vacas voltaram a dar leite em abundância. Os bezerros cresceram saudáveis e fortes como nunca antes. A fazenda prosperou de uma forma que surpreendeu até mesmo os vizinhos mais otimistas, como se tivesse sido abençoada pelos espíritos agradecidos que finalmente tinham encontrado paz. João nunca mais viu Anhangá, mas às vezes, principalmente em noites de lua cheia, quando o ar fica mais claro e os sons viajam mais longe, ele jura que consegue sentir uma presença benevolente circulando pela fazenda. Não é mais uma presença ameaçadora, mas algo protetor, como se os espíritos antigos tivessem se tornado guardiões da terra em vez de seus perseguidores.
E quando os vizinhos perguntam sobre o círculo de pedras que marca o local do antigo cemitério, João sempre conta a história completa, sem omitir nenhum detalhe, para que ninguém esqueça que a terra tem memória longa e que os mortos merecem respeito, não importa quanto tempo tenha passado desde que deixaram este mundo. A fazenda continua próspera até hoje. João se casou 2 anos depois do incidente. Teve 3 filhos que cresceram ouvindo a história dos espíritos antigos e aprendendo a respeitar a terra onde vivem. O círculo de pedras ainda está lá. E uma vez por ano, no aniversário do ritual de purificação, a família toda se reúne naquele local para agradecer aos ancestrais pela proteção e pela paz que trouxeram para suas vidas. Os filhos de João, quando eram pequenos, às vezes diziam que conseguiam ver pessoas translúcidas caminhando pelo pasto durante o amanhecer, sempre em direção às montanhas onde o sol nasce. João nunca conseguiu ver essas aparições, mas não duvidava das palavras das crianças, que têm olhos mais puros e conseguem perceber coisas que os adultos já perderam a capacidade de enxergar. Dizem por aí que em outras fazendas da região ainda acontecem coisas estranhas de vez em quando. Mortes inexplicáveis de animais, sombras que se movem onde não deveriam se mover, sons estranhos durante a madrugada que fazem o gado ficar nervoso sem motivo aparente. Mas na fazenda de João, a paz reina absoluta, protegida pelos guardiões invisíveis que finalmente encontraram o descanso que procuravam há tanto tempo. Seu Mané, que ajudou João a encontrar o caminho para a solução, viveu até os 95 anos e sempre dizia que a fazenda do vizinho tinha se tornado o lugar mais seguro de toda a região. Quando os mortos estão em paz, costumava repetir, os vivos podem dormir tranquilos, sabendo que há forças muito antigas velando por eles. O pajé da aldeia se tornou um amigo da família, visitando a fazenda pelo menos 2 vezes por ano para verificar se tudo continuava bem e para ensinar as crianças sobre a importância de respeitar a história da terra onde vivem. Ele sempre dizia que o caso da fazenda de João era um exemplo de como os problemas entre culturas diferentes podiam ser resolvidos com respeito mútuo e boa vontade. E toda vez que alguém pergunta para João se ele tem medo de viver numa propriedade que já foi assombrada, ele sorri com tranquilidade e responde que não existe lugar mais seguro no mundo do que uma terra protegida pelos espíritos dos ancestrais. Porque quando os mortos finalmente encontram paz, eles se tornam os melhores guardiões que os vivos podem ter, velando por eles durante todas as horas do dia e da noite, afastando qualquer mal que possa ameaçar a harmonia que foi conquistada com tanto esforço. A história da fazenda de João se espalhou pela região toda, virando lenda que é contada de geração em geração, sempre como um lembrete de que o passado não pode ser ignorado e que os erros dos antepassados podem ter consequências que se estendem por décadas, até que alguém tenha coragem suficiente para enfrentar a verdade e fazer o que é certo, mesmo quando isso significa admitir culpas antigas e pedir perdão por coisas que não fez pessoalmente, mas pelas quais carrega responsabilidade histórica. Era uma terça-feira de julho, quando Antônio dos Santos começou a desconfiar que alguma coisa muito estranha estava acontecendo na estrada que cortava sua propriedade. Fazia já 2 semanas que os cachorros da fazenda não paravam de latir durante a madrugada, sempre olhando na direção da estrada velha que subia o morro, e os cavalos estavam se recusando terminantemente a passar por ali, mesmo sendo animais mansos que nunca tinham dado problema antes. Antônio era um homem prático, que tinha passado a vida inteira cuidando de gado e plantação nas terras que herdou do pai. Aos 52 anos, já tinha visto de tudo um pouco. Tempestades devastadoras, secas que duravam meses, pragas que destruíam plantações inteiras,
mas nunca tinha presenciado nada que não tivesse uma explicação lógica. Por isso, quando os problemas começaram, sua primeira reação foi procurar causas racionais para o comportamento estranho dos animais. A estrada em questão era uma via de terra batida que cortava a fazenda de ponta a ponta, conectando a propriedade à rodovia principal que levava à cidade. Era uma estrada antiga, construída ainda na época do avô de Antônio, quando a região era muito mais isolada e as pessoas dependiam de caminhos particulares para chegar aos centros urbanos. Durante décadas, ela tinha sido usada por vizinhos, caminhões de entrega e ocasionalmente por turistas que se perdiam tentando encontrar cachoeiras nas montanhas próximas. Mas agora, de repente, os animais estavam tratando aquela estrada como se fosse território inimigo. Os cachorros, que normalmente corriam livres por toda a propriedade, se recusavam a chegar perto da entrada da estrada, ficando parados a uns 50 metros de distância, latindo e rosnando para alguma coisa que Antônio não conseguia ver. Os cavalos estavam ainda pior. Na semana anterior, quando Antônio tentou levar um deles para buscar gado no pasto do outro lado do morro, o animal simplesmente empacou na entrada da estrada e não quis seguir adiante de jeito nenhum. Era um cavalo experiente, acostumado a trilhas difíceis e terrenos acidentados, mas quando chegou perto daquela estrada, começou a tremer, suar frio e recuar como se tivesse visto um predador perigoso. A princípio, Antônio pensou que podia ser presença de algum animal selvagem novo na região. Uma onça, talvez, ou um bando de porcos do mato que tivesse descido das montanhas. Fez várias caminhadas pela estrada durante o dia, procurando pegadas, fezes, sinais de que algum bicho grande tivesse passado por ali recentemente. Mas não encontrou absolutamente nada. A estrada parecia normal em todos os aspectos. O cascalho estava bem assentado, sem buracos ou erosões significativas. A vegetação dos dois lados continuava igual, sem sinais de que tivesse sido perturbada por animais grandes. Até mesmo os passarinhos cantavam normalmente durante o dia, mostrando que não havia nada na área que os assustasse. Mas quando a noite chegava, a situação mudava completamente. Foi numa quinta-feira que Antônio decidiu fazer o primeiro teste sério. Pegou uma lanterna potente, vestiu botas resistentes e saiu de casa por volta das 10 da noite, determinado a descobrir o que estava fazendo os animais ficarem tão agitados. Os cachorros o seguiram até a entrada da estrada. Mas quando ele começou a subir o morro, eles pararam onde sempre paravam e começaram a latir desesperadamente, como se estivessem tentando avisar que ele não devia continuar. Antônio ignorou os latidos e seguiu em frente, iluminando o caminho com a lanterna e prestando atenção em qualquer som ou movimento suspeito. Por uns 15 minutos, não percebeu nada de anormal. A estrada subia numa inclinação suave, serpenteando entre árvores grandes que formavam uma cobertura densa, bloqueando a maior parte da luz das estrelas. Foi quando chegou na primeira curva que começou a sentir que alguma coisa estava errada. O ar tinha ficado diferente, mais pesado e mais frio, mesmo sendo pleno inverno seco, quando as noites costumam ser apenas frescas, não geladas. Havia também um silêncio estranho. Os insetos noturnos tinham parado de fazer barulho. Os pássaros da mata não se ouviam mais. Até mesmo o vento nas folhas tinha cessado completamente. Antônio parou para escutar melhor, tentando identificar o que podia ter causado aquela mudança súbita no ambiente. Foi então que ouviu o primeiro som estranho. Um barulho baixo e constante que lembrava o motor de um carro muito distante, mas que não parecia estar se aproximando nem se afastando. Apenas permanecia ali, no mesmo volume, vindo de algum lugar mais adiante na estrada. Curioso e um pouco preocupado, Antônio continuou subindo, seguindo o som que parecia estar sempre à mesma distância, não importa quanto ele caminhasse.
A lanterna iluminava a estrada à sua frente, mostrando o cascalho familiar e as árvores conhecidas, mas havia uma sensação crescente de que ele não estava mais no mesmo lugar que conhecia há décadas. Depois de mais uns 10 minutos de caminhada, chegou ao topo do morro, onde a estrada fazia uma curva fechada antes de começar a descer para o outro lado. Era um local que ele conhecia perfeitamente, um mirante natural, de onde se podia ver toda a fazenda e as propriedades vizinhas iluminadas pelas luzes das casas. Mas naquela noite, quando chegou ao topo, Antônio não conseguiu ver nenhuma luz familiar. O vale embaixo estava completamente escuro, como se todas as casas tivessem sido abandonadas de repente. Não havia luz elétrica, não havia o brilho distante da cidade, não havia nem mesmo o reflexo da lua nas superfícies dos açudes que ele sabia que deviam estar ali. Era como se o mundo conhecido tivesse desaparecido, deixando apenas uma escuridão vazia e ameaçadora. E o som do motor tinha ficado mais forte, mais próximo, embora ainda não fosse possível determinar sua origem exata. Antônio ficou parado no topo do morro por vários minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Conhecia aquela vista de cor, tinha subido naquela estrada centenas de vezes ao longo da vida, mas nunca tinha visto o vale completamente às escuras daquele jeito. Mesmo durante apagões, sempre havia algumas luzes, geradores, lamparinas, pelo menos o reflexo das estrelas na água. Foi quando decidiu voltar para casa que percebeu a segunda anomalia. A descida pela estrada estava levando muito mais tempo do que deveria. Antônio conhecia cada metro daquele caminho, sabia exatamente quanto tempo levava para ir da casa ao topo do morro e vice-versa. Mas agora, mesmo caminhando no mesmo ritmo de sempre, parecia que a estrada tinha ficado mais longa, como se novos trechos tivessem sido acrescentados durante a noite. Além disso, a lanterna começou a dar sinais estranhos. Era uma lanterna nova, com pilhas carregadas, mas a luz estava ficando cada vez mais fraca, como se a energia tivesse sendo drenada por alguma força invisível. Em poucos minutos, a iluminação tinha diminuído tanto que Antônio mal conseguia ver o chão à sua frente. E o som do motor continuava, agora parecendo vir de vários lugares ao mesmo tempo, como se houvesse múltiplos veículos circulando pela estrada numa velocidade impossível de determinar. Quando finalmente chegou em casa, quase 2 horas depois de ter saído, Antônio estava completamente confuso e assustado. A caminhada, que normalmente levava 40 minutos, tinha durado muito mais tempo, e ele não conseguia explicar por quê. Os cachorros o receberam com latidos nervosos, como se ele tivesse voltado diferente de quando saiu. Na manhã seguinte, Antônio fez questão de subir a estrada novamente, desta vez durante o dia, para verificar se havia alguma coisa que tivesse passado despercebido na noite anterior. Mas a estrada estava exatamente como sempre tinha sido. Mesmo comprimento, mesmas curvas, mesma inclinação. Do topo do morro, a vista era normal, mostrando todas as casas e propriedades que deviam estar ali. Confuso, mas determinado a entender o que estava acontecendo, Antônio decidiu fazer mais testes. Na noite seguinte, levou um relógio e cronometrou cuidadosamente o tempo de subida e descida. Também levou pilhas extras para a lanterna e um rádio pequeno para testar se havia algum tipo de interferência eletrônica na área. Os resultados foram ainda mais perturbadores. A subida levou exatamente 22 minutos, como era normal, mas a descida levou 1 hora e 15 minutos, mesmo ele tendo caminhado no mesmo ritmo e pela mesma rota. O rádio, que funcionava perfeitamente na base do morro, começou a emitir apenas estática quando Antônio chegou no topo, como se todas as estações tivessem saído do ar simultaneamente. E desta vez, além do som do motor, ele ouviu outras coisas. Vozes distantes conversando em tom baixo, risos que pareciam vir de muito longe, até mesmo música tocando suavemente,
como se houvesse uma festa acontecendo em algum lugar invisível da estrada. Antônio começou a documentar cuidadosamente todas as anomalias que percebia. Fez anotações detalhadas sobre os tempos, os sons, as mudanças na temperatura e na qualidade do ar. Tentou fotografar a vista do topo do morro durante a noite, mas as fotos saíam completamente pretas, como se a câmera não conseguisse captar nenhuma luz. Depois de uma semana de testes, chegou à conclusão de que alguma coisa sobrenatural estava realmente acontecendo naquela estrada. Não era superstição nem imaginação. Havia evidências físicas de que alguma força desconhecida estava alterando a realidade naquele local específico. Foi então que decidiu conversar com Dona Eulália, uma vizinha de 86 anos que morava na região desde criança e conhecia todas as histórias e lendas locais. Se alguém podia explicar o que estava acontecendo, era ela. Dona Eulália morava numa casa pequena, a uns 3 quilômetros da fazenda de Antônio, numa propriedade que tinha pertencido à família dela há mais de um século. Era uma mulher lúcida e bem informada, que mantinha uma memória impressionante sobre eventos do passado e sempre tinha sido respeitada na comunidade como uma fonte confiável de informações históricas. Quando Antônio contou tudo o que tinha observado, Dona Eulália ficou em silêncio por um tempo longo, com uma expressão que misturava preocupação e reconhecimento, como se estivesse esperando por aquela conversa há muito tempo. Eu já sabia que isso ia voltar a acontecer, disse ela finalmente, olhando pela janela na direção onde ficava a estrada do morro. Minha avó sempre dizia que aquela estrada era diferente das outras, que tinha sido construída em cima de um caminho muito mais antigo que não devia ter sido mexido. Dona Eulália contou então uma história que poucos conheciam. Na década de 1920, quando a estrada foi construída pelo avô de Antônio, os trabalhadores encontraram vestígios de uma trilha muito antiga que cortava o morro exatamente no mesmo local. Não era uma trilha comum, feita por pessoas ou animais, mas algo que parecia ter sido usado para propósitos específicos durante muitas décadas. Minha avó contava que os índios antigos usavam aquela trilha para levar os mortos para o cemitério secreto que ficava do outro lado do morro, explicou a velha senhora. Era um caminho sagrado que só podia ser percorrido em ocasiões especiais, durante rituais de morte e renascimento. Segundo as histórias que Dona Eulália tinha ouvido na infância, a trilha antiga era considerada uma passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os índios acreditavam que os espíritos dos falecidos usavam aquele caminho para fazer a transição final, deixando definitivamente o mundo físico e seguindo para dimensões espirituais superiores. Quando seu avô construiu a estrada por cima da trilha sagrada, continuou Dona Eulália, ele não sabia que estava interferindo num processo espiritual muito importante. A trilha continuou sendo usada pelos espíritos, mas agora eles tinham que dividir o espaço com pessoas vivas e isso criou uma situação muito perigosa. A velha contou que durante os primeiros anos depois da construção da estrada, várias pessoas relataram experiências estranhas, similares às que Antônio estava vivendo. Viajantes que passavam pela estrada durante a noite falavam de distorções no tempo, sons inexplicáveis, visões de luzes que não deviam estar ali. Mas depois de uns 10 anos, os fenômenos pararam, disse Dona Eulália. Todo mundo achou que tinha sido só uma fase, que as coisas tinham voltado ao normal, mas minha avó sempre disse que os espíritos não tinham desistido, apenas tinham encontrado uma maneira de usar a estrada sem ser percebidos. Boris. Agora, segundo a teoria de Dona Eulália, alguma coisa tinha mudado. Os espíritos tinham voltado a se manifestar de forma mais intensa, talvez porque o número de mortos que precisavam usar a trilha tinha aumentado, ou porque algum evento específico tinha despertado forças que estavam dormindo há décadas. O que eu posso fazer?
perguntou Antônio, já imaginando que a resposta não ia ser simples. Você tem duas opções, respondeu Dona Eulália. Ou para de usar a estrada durante a noite e convive com a situação, ou encontra um jeito de fazer um acordo com os espíritos que estão usando aquele caminho. Abandonar o uso da estrada não era uma opção prática. Antônio dependia daquela via para transportar gado, receber entregas e manter contato com o mundo exterior. Fechá-la durante a noite seria um transtorno enorme que afetaria toda a operação da fazenda. Dona Eulália então sugeriu que ele procurasse ajuda de alguém que entendesse de comunicação com espíritos. Não era necessariamente um pajé indígena, mas qualquer pessoa que tivesse conhecimento sobre rituais de apaziguamento e pudesse servir como intermediário entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Tem uma mulher na cidade, disse a velha, que trabalha com essas coisas há muitos anos. Dona Mercedes, a benzedeira que mora perto da igreja do centro. Ela já ajudou muita gente com problemas parecidos e talvez possa encontrar uma solução que funcione para todo mundo. Antônio não era muito de acreditar em benzedeiras e simpatias, mas a situação tinha chegado num ponto em que ele estava disposto a tentar qualquer coisa. No dia seguinte, foi à cidade procurar Dona Mercedes. A benzedeira era uma mulher de uns 70 anos, pequena e magra, mas com olhos penetrantes que pareciam ver coisas que outras pessoas não percebiam. Morava numa casa simples, atrás da igreja principal da cidade, num quintal cheio de ervas medicinais e plantas que ela usava em seus trabalhos espirituais. Quando Antônio contou sua história, Dona Mercedes escutou com atenção, fazendo perguntas específicas sobre detalhes que ele não tinha considerado importantes. Queria saber sobre a temperatura do ar, sobre a qualidade dos sons que ele ouvia, sobre as sensações físicas que experimentava durante as caminhadas noturnas. O que você está descrevendo, disse ela finalmente, é um fenômeno que a gente chama de estrada fantasma. Acontece quando um caminho dos mortos se sobrepõe a um caminho dos vivos, criando uma situação onde duas realidades diferentes tentam ocupar o mesmo espaço físico. Dona Mercedes explicou que durante certas noites, especialmente aquelas com condições atmosféricas específicas, a trilha espiritual se tornava mais ativa, fazendo com que pessoas vivas que passassem por ali experimentassem fragmentos da realidade dos mortos. Os sons que você escuta são reais, disse a benzedeira. São os espíritos passando pela trilha, usando carros, conversando, fazendo as mesmas coisas que faziam quando eram vivos. Mas eles estão numa dimensão ligeiramente diferente da nossa. Por isso, você consegue ouvir, mas não consegue ver. A distorção do tempo era outro efeito comum desse tipo de sobreposição dimensional. Na realidade dos espíritos, o tempo funcionava de maneira diferente. E quando alguém vivo entrava naquele espaço durante os momentos de maior atividade, acabava sendo afetado pelas leis temporais da dimensão espiritual. A boa notícia, disse Dona Mercedes, é que os espíritos não têm intenção de causar mal a ninguém. Eles só estão tentando seguir seu caminho natural. O problema é que a presença de pessoas vivas na trilha deles causa interferência, e isso pode ser perigoso para os dois lados. A benzedeira explicou que havia uma maneira de resolver a situação sem prejudicar nem os vivos, nem os mortos. Era possível estabelecer um horário específico, durante o qual a estrada seria reservada exclusivamente para os espíritos, permitindo que eles passassem sem interferência e garantindo que as pessoas vivas não fossem afetadas pelas distorções dimensionais. Vamos fazer um ritual de comunicação, disse Dona Mercedes. Vou falar com os espíritos que usam a trilha e propor um acordo. Eles podem usar a estrada entre 00:00 e 4 da manhã, e você pode usar durante o resto do tempo. É um arranjo que funciona bem para todo mundo. O ritual foi marcado para a próxima lua nova, quando a barreira entre as dimensões ficava mais fina
e a comunicação com os espíritos era mais fácil. Dona Mercedes pediu para Antônio trazer algumas coisas específicas: flores brancas, velas de cera pura, um pouco de terra de cemitério e água de fonte natural. Na noite marcada, os dois subiram a estrada juntos, carregando os materiais rituais numa sacola de pano. Dona Mercedes tinha trazido também um defumador pequeno, com ervas específicas, que ela disse serem importantes para estabelecer comunicação respeitosa com os mortos. Quando chegaram ao topo do morro, a benzedeira montou um pequeno altar no meio da estrada, dispondo as flores, as velas e os outros objetos numa configuração que ela disse ter aprendido com sua própria avó, que também tinha sido benzedeira. "Agora você vai ficar quieto e me deixar falar", instruiu Dona Mercedes. "Os espíritos podem não gostar de interferência durante a negociação." O ritual começou com orações em latim que a benzedeira recitava de memória, seguidas de invocações em português, pedindo permissão para se comunicar com os espíritos que usavam aquela trilha. Por cerca de 15 minutos, nada de especial aconteceu. Então, gradualmente, os fenômenos começaram. Primeiro veio o resfriamento do ar, mais intenso do que Antônio tinha experimentado antes. Depois os sons, vozes sussurrando em idiomas que não conseguia identificar, passos que pareciam vir de várias direções ao mesmo tempo, e aquele ruído de motor que agora ele reconhecia como sendo múltiplos veículos se movendo numa velocidade impossível de determinar. Dona Mercedes continuou suas orações, mas agora com um tom mais formal, como se estivesse falando diretamente com alguém que podia ouvi-la. Depois de mais alguns minutos, ela começou a fazer perguntas específicas, aguardando em silêncio, como se estivesse escutando respostas que Antônio não conseguia ouvir. "Eles concordam com o acordo", disse a benzedeira finalmente, virando-se para Antônio com uma expressão aliviada. "Vão usar a estrada entre 00:30 e 4 da manhã, todas as noites. Durante esse período, nenhuma pessoa viva deve passar por aqui, senão pode haver consequências perigosas." Dona Mercedes explicou que os espíritos tinham aceitado a proposta porque reconheciam que Antônio não tinha má intenção e que a estrada era importante para sustento dele. Em troca da reserva de horário, eles se comprometiam a não interferir nas atividades normais da fazenda durante o resto do dia. "Mas tem uma condição", acrescentou a benzedeira. "Uma vez por mês, na lua nova, você tem que deixar uma oferenda no topo do morro. Nada complicado, apenas flores brancas e uma vela acesa. É um sinal de respeito para mostrar que você reconhece o direito deles de usar essa trilha." Antônio aceitou imediatamente. Era um preço pequeno a pagar para resolver um problema que estava causando tanto transtorno. O acordo funcionou perfeitamente desde a primeira noite. Antônio fez questão de não usar a estrada entre 00:30 e 4 da manhã, e durante esses horários os fenômenos se intensificaram. Quando ficava acordado em noites de insônia, podia ouvir claramente o movimento constante na estrada. Carros passando, pessoas conversando, até mesmo música tocando suavemente. Mas, fora desses horários, a estrada voltou ao normal. Os cachorros pararam de latir durante a madrugada, os cavalos voltaram a aceitar passar pela trilha, e Antônio pôde usar a via normalmente para todas as atividades da fazenda. Todo mês, na lua nova, ele subia ao topo do morro com flores brancas e uma vela, deixando a oferenda no local onde Dona Mercedes tinha feito o altar. Sempre que fazia isso, sentia uma presença amigável no ar, como se os espíritos estivessem ficando satisfeitos com o cumprimento do acordo. Com o tempo, Antônio até começou a se sentir protegido pela presença dos espíritos. A fazenda prosperou de uma maneira notável, com o gado sempre saudável, as plantações sempre produtivas e nenhum dos problemas comuns que afetavam outras propriedades da região: secas, pragas, doenças dos animais.
Quando contava a história para outros fazendeiros, muitos ficavam céticos, achando que era superstição ou imaginação. Mas os resultados falavam por si mesmos. A fazenda de Antônio tinha se tornado uma das mais prósperas da região, e ele tinha certeza de que isso não era apenas coincidência. Dona Mercedes visitava a propriedade 2 vezes por ano para verificar se o acordo continuava funcionando bem e para fazer pequenos ajustes rituais quando necessário. Sempre dizia que era um dos casos mais bem-sucedidos de coexistência entre vivos e mortos que ela tinha presenciado. O segredo, explicava a benzedeira, é o respeito mútuo. Os espíritos não querem prejudicar ninguém, só querem seguir seu caminho em paz. Quando as pessoas vivas reconhecem esse direito e fazem alguns ajustes simples, todo mundo sai ganhando. A história da Estrada Fantasma se espalhou pela região, mas sempre de forma discreta, contada apenas entre pessoas que tinham mentalidade aberta para esse tipo de fenômeno. Antônio nunca fez questão de divulgar o caso, preferindo manter o acordo com os espíritos como um assunto privado entre ele e Dona Mercedes e as forças invisíveis que compartilhavam sua propriedade. Anos depois, quando Antônio se casou e teve filhos, fez questão de ensinar a eles sobre a importância de respeitar o acordo. As crianças cresceram sabendo que entre 00:30 e 4 da manhã, a Estrada do Morro era território dos espíritos e que 1 vez por mês era necessário levar flores e velas para manter a harmonia. Curiosamente, as crianças nunca tiveram medo dos espíritos. Pelo contrário, pareciam sentir-se protegidas por eles, como se soubessem instintivamente que aquelas presenças invisíveis eram benevolentes. Às vezes, brincando no quintal durante a tarde, diziam que conseguiam ver pessoas transparentes caminhando pela estrada, sempre em direção ao topo do morro. A fazenda continua próspera até hoje e o acordo com os espíritos nunca foi quebrado. Antônio, agora com mais de 70 anos, ainda sobe ao topo do morro todo mês para deixar as oferendas e ainda sente a presença amigável dos mortos que usam aquela trilha ancestral para seguir seu destino eterno. Quando visitantes perguntam sobre a estrada que sobe o morro, Antônio sempre conta que é uma via particular que tem restrições de horário. Nunca mente completamente. Apenas não entra em detalhes sobre o tipo de restrição que existe ali. Afinal, algumas verdades são melhor compartilhadas apenas com quem tem capacidade de entender e respeitar as forças que governam o mundo além do que nossos olhos conseguem ver. E toda noite, entre 00:30 e 4 da manhã, a Estrada Fantasma continua ativa, servindo como ponte entre 2 dimensões, permitindo que os mortos sigam seu caminho ancestral, rumo ao descanso eterno, enquanto os vivos dormem tranquilos, protegidos por um acordo que prova que nem sempre os mistérios do mundo precisam ser temidos. Às vezes, apenas precisam ser respeitados. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro, quando Benedito Ferreira decidiu que não podia mais ignorar os barulhos que vinham da casa abandonada no fundo de sua propriedade. Fazia já 1 mês que ele ouvia sons estranhos durante a madrugada, passos pesados no assoalho de madeira, portas batendo e às vezes até vozes abafadas que pareciam estar discutindo alguma coisa muito importante. O problema é que aquela casa estava fechada há mais de 15 anos, desde que a última família que morou lá se mudou para a cidade sem dar explicação direita para ninguém. Benedito era um homem de 48 anos, viúvo há 5, que tocava sozinho uma chácara de 15 alqueires, onde criava algumas cabeças de gado e plantava milho e feijão para subsistência. Era um sujeito trabalhador e religioso que nunca tinha dado ouvidos a histórias de assombração, sempre dizendo que cada um tinha seus problemas suficientes no mundo dos vivos para ficar se preocupando com coisa de morto. A propriedade tinha 2 casas.
A casa principal, onde Benedito morava, ficava perto da estrada e era construção nova, feita de tijolo e bem cuidada. A outra casa, que todos chamavam de Casa do Fundo, ficava a uns 300 metros de distância, escondida atrás de um bosque de eucaliptos que o antigo dono tinha plantado para fazer sombra e quebra-vento. A Casa do Fundo era uma construção antiga, provavelmente da década de 1940, feita de madeira boa e tijolo baiano, com varanda grande e janelas altas que um dia devem ter sido bonitas. Tinha sido a residência de várias famílias ao longo dos anos. Primeiro os caseiros da fazenda original, depois famílias de meeiros que arrendavam parte da terra, por último uma família de nome Oliveira que tinha morado lá durante quase 10 anos antes de partir de forma misteriosa. Quando Benedito comprou a propriedade, 5 anos atrás, o antigo dono tinha sido bem claro sobre uma coisa: a Casa do Fundo não devia ser mexida. Deixa ela quieta, tinha recomendado o velho fazendeiro. Não tem necessidade de usar aquele espaço, e às vezes é melhor não cutucar onde não se deve. Na época, Benedito não deu muita importância para o conselho. Pensou que podia ser apenas superstição de gente velha, ou talvez o antigo dono tivesse algum motivo prático. Problemas estruturais, infiltração, cupim, essas coisas que tornam uma casa inabitável. Trancou a casa com cadeado e praticamente esqueceu que ela existia, concentrando toda a sua atenção na casa nova e nas atividades da chácara. Mas agora, com os ruídos noturnos se tornando cada vez mais frequentes e mais altos, Benedito começou a ficar curioso sobre o que realmente havia naquela construção abandonada. Durante os 5 anos que morava na propriedade, tinha passado perto da Casa do Fundo apenas algumas vezes, sempre durante o dia e sempre com pressa para resolver alguma coisa relacionada ao gado ou à plantação. Na verdade, até mesmo durante o dia, a casa tinha uma aparência estranha. A madeira das paredes tinha escurecido com o tempo e a umidade, dando um tom quase preto para a construção inteira. As janelas estavam fechadas com tábuas pregadas por dentro, mas em algumas havia pequenas frestas por onde se podia ver apenas escuridão total. O telhado de telhas antigas tinha algumas falhas onde a chuva entrava, criando manchas esverdeadas de limo nas paredes externas. Mas o mais estranho era a vegetação ao redor da casa. Enquanto o resto da propriedade tinha pasto bem cuidado e árvores saudáveis, a área em volta da Casa do Fundo era dominada por plantas que Benedito não conseguia identificar. Arbustos espinhosos com folhas escuras, trepadeiras que cresciam de forma desordenada e uma grama estranha que sempre parecia estar meio murcha, mesmo durante a estação chuvosa. Os ruídos tinham começado de forma sutil. Primeiro eram apenas estalos e rangidos que Benedito atribuía ao vento balançando a estrutura de madeira velha. Mas, com o passar das semanas, os sons foram ficando mais definidos e mais regulares. Passos que seguiam um padrão específico, sempre da sala para a cozinha, depois da cozinha para o que devia ser o quarto principal, depois de volta para a sala, como se alguém estivesse fazendo uma ronda noturna, verificando os cômodos da casa numa rotina que nunca variava. Além dos passos, havia outros ruídos que eram impossível de ignorar. Portas se abrindo e se fechando com força, como se alguém estivesse procurando alguma coisa e ficando irritado por não encontrar. Às vezes parecia que móveis estavam sendo arrastados pelo chão, um som pesado e áspero que durava alguns minutos e depois parava de repente. E nas últimas semanas, Benedito tinha começado a ouvir vozes. Não conseguia entender as palavras, mas era claramente mais de uma pessoa conversando. Às vezes em tom normal, às vezes parecendo estar discutindo alguma coisa importante. As vozes vinham sempre por volta das 2 da manhã, duravam cerca de meia hora e depois cessavam completamente, deixando apenas o silêncio normal da madrugada. O que mais incomodava Benedito
é que os sons pareciam estar ficando mais altos com o tempo, como se o que quer que fosse tivesse ganhando força ou coragem. Na primeira semana, ele tinha que ficar bem quieto para escutar alguma coisa. Agora, os ruídos eram altos o suficiente para acordá-lo do sono, fazendo-o ficar deitado na cama, tenso e alerta, até que tudo voltasse ao silêncio. Foi numa segunda-feira que Benedito finalmente decidiu investigar a situação durante o dia. Pegou as chaves da casa do fundo, que tinha guardado numa gaveta e nunca usado, e caminhou pelo bosque de eucaliptos em direção à construção antiga. Era uma manhã clara de sol, com passarinhos cantando e uma brisa agradável. Mas conforme se aproximava da casa, o ambiente parecia ficar mais pesado e silencioso. Quando chegou na varanda da frente, Benedito hesitou por alguns minutos antes de colocar a chave na fechadura. Havia uma sensação estranha no ar, como se alguma coisa invisível estivesse observando seus movimentos e esperando para ver o que ele ia fazer. Mas reuniu coragem e abriu a porta, que rangeu alto nos gonzos enferrujados. O interior da casa estava exatamente como ele esperava que estivesse, cheio de pó, teias de aranha, móveis cobertos com lençóis velhos. Mas havia também sinais de que alguém ou alguma coisa tinha estado ali recentemente. Pegadas no pó do chão, marcas nos móveis como se tivessem sido mexidos e um cheiro estranho no ar que lembrava flores velhas misturadas com madeira úmida. A casa tinha 4 cômodos, uma sala grande na frente, uma cozinha nos fundos e 2 quartos pequenos ligados por um corredor estreito. Todos os ambientes estavam em estado de abandono, mas preservados o suficiente para mostrar que um dia aquilo tinha sido uma residência confortável e bem cuidada. Na sala, havia um sofá antigo, coberto com um lençol amarelado, uma mesa de centro com pés torneados e uma estante vazia que ainda guardava o cheiro de livros que um dia estiveram ali. As janelas estavam vedadas com tábuas, criando uma penumbra permanente que fazia com que Benedito tivesse que usar a lanterna mesmo sendo meio-dia. A cozinha mantinha um fogão a lenha velho, mas bem conservado, uma mesa grande de madeira maciça e prateleiras vazias, onde ainda se podiam ver as marcas dos potes e panelas que um dia foram guardados ali. Havia também uma bomba d'água manual que provavelmente puxava a água de um poço artesiano comum nas construções rurais daquela época. Mas foi nos quartos que Benedito encontrou as coisas mais intrigantes. O primeiro quarto, menor, parecia ter sido de criança. Ainda havia uma cama pequena de ferro, uma cômoda baixa, e nas paredes, restos de papel de parede com desenhos de animais que um dia devem ter sido coloridos, mas agora estavam desbotados e descascando. No chão, espalhados pelo canto, havia alguns brinquedos antigos, carrinhos de madeira, uma boneca de pano sem rosto, um cavalo de balanço que ainda se movia quando tocado. O segundo quarto, maior, obviamente era do casal. Havia uma cama de casal com cabeceira entalhada, um guarda-roupa grande de madeira escura e uma penteadeira com espelho rachado que refletia a luz da lanterna de forma fragmentada. Mas o mais estranho era que as roupas ainda estavam lá, vestidos pendurados no armário, camisas dobradas nas gavetas, sapatos enfileirados no chão, como se os donos fossem voltar a qualquer momento. Benedito ficou perturbado com aquela descoberta. Se a família Oliveira tinha se mudado 15 anos atrás, por que tinha deixado tudo para trás? Roupas, móveis, até mesmo objetos pessoais como fotografias e documentos que ele encontrou numa gaveta da penteadeira. Era como se eles tivessem saído de casa para fazer uma compra rápida e nunca mais voltado. Entre as fotografias, havia várias de uma família aparentemente feliz. Um homem de uns 35 anos, uma mulher mais nova e uma menina de talvez 7 ou 8 anos. Nas fotos mais antigas, a criança parecia saudável e alegre, brincando no quintal da casa, ajudando os pais nas atividades rurais.
Mas nas fotos mais recentes, havia alguma coisa diferente na expressão dela. A menina parecia assustada, sempre olhando por cima do ombro, como se estivesse vendo alguma coisa que os adultos não percebiam. Benedito encontrou também alguns documentos, certidões de nascimento, escrituras da propriedade de décadas atrás, cartas pessoais. Uma das cartas, escrita com letra feminina e datada de agosto de 1987, chamou particularmente sua atenção. Mãe, as coisas aqui estão ficando muito estranhas. A Rosa não consegue mais dormir direito. Fica dizendo que tem gente caminhando pela casa durante a noite. Eu e o Joaquim não conseguimos ouvir nada, mas a menina está tão assustada que não quer mais ficar sozinha nem por um minuto. Tô pensando que talvez seja melhor procurar outro lugar para morar, longe daqui. A carta nunca tinha sido enviada, provavelmente porque a família se mudou antes disso. Mas ela dava pistas importantes sobre o que tinha acontecido na casa do fundo. Aparentemente, os fenômenos estranhos não eram novos. Já aconteciam há décadas, afetando principalmente as crianças que moravam ali. Benedito continuou explorando a casa, procurando por mais evidências do que podia ter causado o abandono repentino da família. No sótão, acessível por uma escada de madeira que rangia a cada passo, encontrou mais coisas intrigantes. Havia baús cheios de roupas antigas, fotografias de famílias que tinham morado na casa em épocas diferentes e documentos que mostravam uma história perturbadora. Aparentemente, durante os 50 anos de sua existência, a casa do fundo tinha sido abandonada repentinamente pelo menos 5 vezes, sempre por famílias com crianças pequenas, sempre sem explicação clara. Um diário escrito em 1963 por uma mulher chamada Maria das Dores contava uma história similar. 15 de março, a Terezinha acordou gritando de novo, dizendo que tem uma mulher no quarto dela. Quando eu fui ver, não tinha ninguém, mas a menina estava tremendo de medo. 18 de março. Hoje eu ouvi os passos também. Alguém andando pela casa durante a madrugada, indo da sala para a cozinha e de volta. O Antônio diz que é imaginação, mas eu sei que não é. 25 de março. Decidimos sair daqui. Não consigo mais dormir. E a Terezinha está ficando doente de tanto medo. Amanhã vamos para a casa da minha irmã na cidade. Outro documento de 1951 relatava experiências quase idênticas. A casa não deixa as crianças em paz. Meu filho mais novo fica chorando toda noite, dizendo que tem alguém sentado na beirada da cama dele. Já chamei o padre para benzer a casa 2 vezes, mas parece que não adiantou nada. Vamos embora na próxima semana. Benedito percebeu que estava diante de um padrão que se repetia há décadas. A casa do fundo tinha alguma coisa que afetava especificamente as crianças, fazendo com que famílias inteiras abandonassem o local abruptamente. E agora, mesmo sem crianças morando na propriedade, os fenômenos tinham voltado a se manifestar, desta vez de forma mais intensa. Quando estava prestes a sair do sótão, Benedito encontrou uma última pista importante. Escondido atrás de um dos baús, havia um caderno pequeno, com anotações feitas por várias pessoas diferentes ao longo dos anos. Parecia ser uma espécie de registro informal dos eventos estranhos que aconteciam na casa. As anotações mais antigas datavam de 1945 e foram escritas por alguém que assinava apenas como J.S. A menina que morava aqui antes da nossa família deixou um recado escondido debaixo do assoalho do quarto pequeno. Dizia que havia uma senhora que vinha visitar ela toda noite. Uma senhora muito triste que procurava por alguma coisa que tinha perdido. A menina não tinha medo da senhora, mas os pais ficaram assustados quando souberam e se mudaram rapidamente. Outras anotações de épocas diferentes contavam variações da mesma história. Sempre envolvia uma presença feminina que se manifestava principalmente para crianças, sempre procurando por alguma coisa, sempre causando medo nos adultos que não conseguiam ver ou entender o que estava acontecendo.
A anotação mais recente tinha sido feita em 1987, pouco antes da família Oliveira se mudar. Rosa conseguiu falar com a senhora que vem aqui. Disse que ela se chama Conceição e que perdeu alguma coisa muito importante há muito tempo. A senhora não é má, apenas está muito triste e não consegue descansar enquanto não encontrar o que procura. Mas eu e Joaquim temos medo de deixar nossa filha sozinha com essa coisa. Vamos embora amanhã. Benedito fechou o caderno com uma sensação mista de fascínio e preocupação. Aparentemente, a entidade que assombrava a casa não era malévola, mas sua presença causava perturbação suficiente para fazer famílias inteiras abandonarem suas casas. E agora ela tinha voltado a se manifestar. Talvez porque a casa tinha ficado vazia por tempo demais, ou talvez porque alguma coisa a tinha despertado. Quando desceu do sótão e se preparou para sair da casa, Benedito teve uma experiência que o deixou completamente arrepiado. Estava na sala, guardando os documentos que tinha encontrado, quando ouviu claramente o som de passos no corredor que levava aos quartos. Não eram os passos pesados que ele ouvia durante a madrugada, mas passos leves, delicados, como de uma mulher caminhando devagar. Benedito ficou imóvel, escutando com atenção. Os passos se aproximaram da sala, pararam por alguns segundos na entrada e depois recuaram pelo mesmo caminho. Durante todo o tempo, ele não viu nada, mas podia sentir que havia alguma coisa ali. Uma presença invisível que o observava com curiosidade mais do que hostilidade. Foi então que decidiu que precisava de ajuda profissional para lidar com aquela situação. Não podia continuar convivendo com fenômenos que não entendia, especialmente agora que eles estavam se tornando mais ativos e perceptíveis durante o dia. Trancou a casa e voltou para a casa principal, mas passou o resto do dia pensando no que tinha descoberto. À noite, os ruídos voltaram com intensidade ainda maior, como se a entidade soubesse que tinha sido descoberta e quisesse estabelecer algum tipo de comunicação. No dia seguinte, Benedito foi à cidade procurar Dona Amélia, uma senhora de 80 anos, que tinha fama de entender de assuntos espirituais e já tinha ajudado várias pessoas da região com problemas similares. Dona Amélia era uma mulher religiosa, frequentadora assídua da igreja, mas que também tinha conhecimentos sobre tradições mais antigas que misturavam catolicismo com práticas que vinham de tempos remotos. Quando Benedito contou tudo o que tinha descoberto, Dona Amélia escutou com atenção, fazendo perguntas específicas sobre detalhes que ele não tinha considerado importantes. Queria saber sobre a temperatura da casa, sobre sensações físicas que ele tinha experimentado, sobre a qualidade da luz nos diferentes cômodos. "O que você está descrevendo?", disse ela finalmente. "É o que a gente chama de alma penada. É o espírito de alguém que morreu com alguma questão muito importante sem resolver e que não consegue descansar enquanto não cumprir essa missão." Dona Amélia explicou que esse tipo de assombração era relativamente comum em casas antigas, especialmente aquelas onde tinham acontecido tragédias ou onde pessoas tinham morrido com grandes preocupações ou arrependimentos. "A boa notícia", continuou a velha senhora, "é que almas penadas não querem fazer mal para ninguém. Elas só estão tentando resolver alguma coisa que ficou pendente na vida terrena. O problema é que a presença delas pode ser perturbadora para os vivos, principalmente para as crianças, que são mais sensíveis a esse tipo de energia." Segundo Dona Amélia, a solução mais eficaz era descobrir o que exatamente a entidade estava procurando e ajudá-la a encontrar ou resolver essa questão. Uma vez que a alma penada cumprisse sua missão, ela naturalmente seguiria seu caminho para o descanso eterno. "Vamos precisar fazer uma sessão de comunicação", disse Dona Amélia. "Vou conversar com essa Conceição e descobrir o que ela precisa. Depois vamos ver se é possível ajudar ela de alguma forma." A sessão foi marcada para a próxima sexta-feira à noite, quando a lua estaria em fase crescente.
uma condição que Dona Amélia disse ser favorável para esse tipo de comunicação espiritual. Ela pediu para Benedito preparar algumas coisas: velas brancas, flores frescas, um copo d'água limpa e uma fotografia da casa do fundo tirada durante o dia. Na noite marcada, os dois se dirigiram para a casa abandonada, carregando os materiais rituais. Dona Amélia tinha trazido também um terço antigo que ela disse ter pertencido à sua avó, e um pequeno crucifixo de madeira que usava em todos os seus trabalhos espirituais. Quando entraram na casa, Dona Amélia imediatamente comentou sobre a energia do ambiente. "Ela está aqui", disse a velha senhora em voz baixa. "Posso sentir a presença dela muito claramente. É uma energia feminina, muito antiga, carregada de tristeza, mas não de maldade." Dona Amélia montou um pequeno altar na mesa da sala, dispondo as velas, as flores e os outros objetos numa configuração que ela disse facilitar a comunicação com espíritos presos ao plano terrestre. Depois se sentou numa cadeira de frente para o altar e começou a rezar em voz baixa. Por cerca de 15 minutos, nada de especial aconteceu. Então, gradualmente, a temperatura da sala começou a baixar e Benedito pôde sentir aquela presença invisível que já tinha percebido durante sua visita anterior. Dona Amélia continuou suas orações, mas agora direcionando-as especificamente para a entidade que ela sabia estar presente. Depois de mais alguns minutos, começou a fazer perguntas diretas, aguardando em silêncio como se estivesse escutando respostas que Benedito não conseguia ouvir. "Conceição", disse Dona Amélia em voz clara, mas respeitosa. "Sei que você está aqui e que precisa de ajuda para resolver alguma coisa importante. Pode me contar o que aconteceu, o que você está procurando há tanto tempo?" O que aconteceu a seguir foi uma das experiências mais impressionantes da vida de Benedito. Embora ele não conseguisse ouvir as respostas da entidade, podia ver claramente que Dona Amélia estava mantendo uma conversa real, reagindo a informações que recebia de alguma fonte invisível. "Entendo", dizia Dona Amélia de vez em quando. "Isso deve ter sido muito difícil para você. Ou então, claro, é natural que você se preocupe com isso." A conversa durou quase 1 hora, durante a qual Dona Amélia ocasionalmente fazia anotações num caderno pequeno que tinha trazido. Quando finalmente terminou, ela se virou para Benedito com uma expressão que misturava compaixão e determinação. "Agora eu entendo o que aconteceu", disse ela. Conceição era uma mulher que morou nesta casa há muito tempo, provavelmente na década de 1920. Ela tinha uma filha pequena que ficou doente com febre alta e morreu aqui mesmo, neste quarto menor. Antes de morrer, a criança escondeu um objeto muito especial, um terço de ouro que tinha ganhado da avó, em algum lugar da casa. Dona Amélia explicou que Conceição tinha morrido poucos anos depois da filha, de tristeza e desgosto, mas nunca tinha conseguido encontrar o terço escondido. Seu espírito ficou preso à casa, procurando incansavelmente pelo objeto que representava a última lembrança física da criança que tinha perdido. "Ela não consegue descansar em paz enquanto não encontrar esse terço", continuou Dona Amélia. "É por isso que se manifesta principalmente para as crianças. Elas lembram ela da própria filha e ela espera que possam ajudá-la na busca." A médium explicou que Conceição tinha dado algumas pistas sobre onde o terço podia estar escondido. Segundo ela, a criança costumava brincar debaixo do assoalho do quarto, onde havia uma tábua solta que servia como esconderijo secreto para seus pequenos tesouros. "Se conseguirmos encontrar esse terço e entregá-lo para ela", disse Dona Amélia, "Conceição finalmente vai poder seguir seu caminho e a casa vai ficar em paz." Benedito ficou um pouco cético quanto à possibilidade de encontrar um objeto escondido há quase 100 anos, mas concordou em tentar. No dia seguinte, voltou à casa do fundo com ferramentas apropriadas para examinar o assoalho do quarto menor. O trabalho foi mais fácil do que esperava.
Como as casas antigas eram construídas com tábuas largas, simplesmente apoiadas sobre vigas, não foi difícil identificar uma seção que parecia ter sido mexida várias vezes ao longo dos anos. Quando levantou as tábuas, encontrou um pequeno espaço oco entre as vigas, onde havia alguns objetos antigos. Entre esses objetos, pedrinhas coloridas, pedaços de tecido, uma boneca pequena feita de espiga de milho, estava exatamente o que Conceição procurava. Um terço delicado feito de contas de ouro, enegrecido pelo tempo, mas ainda intacto, envolvido num pedaço de renda que um dia devia ter sido branco. Benedito sentiu uma emoção estranha quando encontrou o terço. Era como se uma peça de um quebra-cabeças muito antigo finalmente tivesse se encaixado no lugar certo. Guardou o objeto com cuidado e ligou imediatamente para Dona Amélia, contando sobre a descoberta. "Agora precisamos fazer a entrega", disse a médium. "Conceição está esperando há quase um século por esse momento." Na noite seguinte, os dois voltaram à casa do fundo para realizar o ritual de entrega. Dona Amélia montou novamente o altar na sala, mas desta vez colocou o terço de ouro no centro, cercado pelas velas e flores. A presença de Conceição se manifestou quase imediatamente, e desta vez até mesmo Benedito conseguiu perceber sinais de sua atividade. O ar ficou mais frio, as chamas das velas começaram a tremular sem que houvesse vento, e uma sensação intensa de emoção, alívio, gratidão, paz, preencheu toda a sala. Dona Amélia falou diretamente com a entidade, explicando que o terço tinha sido encontrado e que agora ela podia ficar tranquila, sabendo que a lembrança da filha estava segura. Por alguns minutos, a atmosfera da casa se encheu de uma energia que só podia ser descrita como de pura felicidade. Então, gradualmente, a presença de Conceição começou a se desvanecer. As velas pararam de tremular, a temperatura voltou ao normal, e uma sensação profunda de paz e finalização desceu sobre a casa inteira. "Ela foi embora", disse Dona Amélia com um sorriso. "Finalmente conseguiu o que procurava e pode descansar em paz." Desde aquela noite, a casa do fundo voltou ao silêncio completo. Não houve mais passos durante a madrugada. Não houve mais portas batendo. Não houve mais vozes misteriosas. Benedito ainda passava perto da casa de vez em quando, durante suas atividades na chácara, mas agora ela parecia apenas uma construção antiga comum, sem nada de sobrenatural ou perturbador. Alguns meses depois, decidiu reformar a casa do fundo e transformá-la numa casa de hóspedes para quando os parentes viessem visitar. Durante a reforma, os trabalhadores comentaram sobre como a casa tinha uma energia boa, muito diferente do que esperavam de uma construção que tinha ficado abandonada por tanto tempo. Benedito guardou o terço de ouro numa caixinha especial e o mantém até hoje como lembrança daquela experiência extraordinária. Às vezes, quando conta a história para visitantes, eles perguntam se ele não teve medo de conviver com uma assombração. Ele sempre responde que não, porque descobriu que nem todos os espíritos são ameaçadores. Alguns são apenas almas perdidas que precisam de ajuda para encontrar seu caminho. A Casa do Fundo agora é um lugar acolhedor e tranquilo, onde as crianças da família brincam sem medo e os adultos dormem peacefully. E Benedito sempre diz que tem certeza de que, em algum lugar no mundo espiritual, Conceição finalmente está reunida com sua filha, segurando nas mãos o terço de ouro que representa o amor eterno entre mãe e criança. A história se espalhou pela região como um exemplo de como problemas sobrenaturais podem ser resolvidos com compaixão e compreensão, em vez de medo e rejeição. E sempre que alguém na vizinhança tem experiências similares, Benedito recomenda procurar ajuda de pessoas que entendem dessas coisas, porque descobriu que até mesmo os mistérios mais assustadores podem ter soluções simples, baseadas no amor e na vontade de ajudar almas que precisam de paz.